o que é que a gente tem percebido quando a gente tem conversado com as pessoas? E eu pergunto o seguinte: o que foi que tu aprendeu nos últimos 6 meses, nos últimos 10 meses, no último ano? As pessoas demoram um pouco a responder uma pergunta dessa. Por quê? Porque elas vão buscar na memória quais foram os ambientes formais de ensino e de estudo que elas frequentaram. Quais foram os cursos que elas fizeram? Quando, na verdade, nós fazemos parte de uma geração que tem esse sistema formal. Só que hoje existem diversas formas diferentes que as pessoas podem buscar o conhecimento. E não só aquele conhecimento que nós fomos acostumados. Nós fazemos parte de uma geração que tinha essa formalidade. Na verdade, desde a Idade Média para cá, nós buscamos esse conhecimento como se fosse um bastão, onde uma pessoa que era mais velha passava o conhecimento para uma pessoa que era mais nova, né? A gerontologia, né? O geron do grego, que quer dizer idade mais avançada, passava para uma pessoa que é mais nova. E hoje em dia, com esse mundo que está do jeito que está, a coisa mudou. Existem diversas formas de buscar o conhecimento, existem diversas formas de se validar esse conhecimento, e a gente tem que entender isso, que isso pode ser benéfico para a nossa carreira. Então, o Lifelong Learning ele vem exatamente para construir. Dentro dessa perspectiva, nós aprendemos diversas coisas ao longo da vida que pouco foram utilizadas na nossa vida. Vamos lá, por exemplo, nós aprendemos oração subordinada reduzida de gerúndio, nós aprendemos mitocôndrias, nós aprendemos alguns coletivos. Por exemplo, o professor Leandro fala muito bem sobre isso. O coletivo de borboleta é uma expressão indígena chamada paná-paná, que quer dizer simplesmente borboleta, borboleta. Quando, na verdade, poucas vezes na vida você se depara com uma situação onde você precisa utilizar um recurso desse que você decorou, que você levou um semestre para aprender. Você pode simplesmente consultar no Google ou simplesmente usar a palavra no plural, que quer dizer borboletas. Então, existe hoje diversas formas, ambientes informais que podem ser acessíveis e que a gente pode buscar esse conhecimento. O conhecimento formal, o conhecimento universitário, ele ainda é muito importante. O que a gente está falando aqui, um conhecimento, ele não descarta o outro conhecimento. Algumas atividades formais, como engenharia e como a medicina, por exemplo, as pessoas não se sentiriam confiáveis em estar diante de um profissional em que ela dissesse que eu aprendi a fazer cirurgia cardíaca num tutorial pelo YouTube. Isso jamais ainda vai ser entendido como uma fonte de conhecimento relevante para esse caso. Mas hoje em dia existem diversas outras formas que a gente pode adquirir. E o Lifelong Learning trata exatamente disso. E nós, como profissionais, nós que buscamos a evolução na carreira, nós temos que buscar essas fontes de conhecimentos e buscar o diploma que foi adquirido num determinado momento da nossa vida, que hoje está lá estampado na nossa parede, ele não pode ser compreendido como se fosse um ponto final, como se fosse no particípio que eu consegui e ali é um ponto ali sim é um ponto de gerúndio, onde é um marco, onde eu tenho que continuar estudando. Consegui aquilo, dei um passo, foi significativo e representante. Mas ele tem que significar principalmente que eu tenho que continuar evoluindo na minha carreira. Seguindo o raciocínio que a gente estava falando, imagine que uma pessoa que dormisse, por exemplo, em 1850 e 1860 e chegasse a dormir por 40 anos. Ela acordaria num mundo parecido com o mundo que ela tinha de dormir. Agora imagine uma pessoa que fosse dormir em 2000 e acordasse em 2020. Então ela se depararia com um mundo completamente diferente, porque a velocidade de transformação do mundo hoje, ela é surreal. Imagine se ela for dormir hoje e acordar daqui a uma semana. A vida hoje é diferente. Então essa mudança e o acompanhamento, ele é essencial. Então a gente tem que se preparar para as mudanças que o mundo está impondo à nossa sociedade e à nossa carreira. Então nós temos que entender
que nós mesmos somos responsáveis pela nossa carreira. A gente não pode atribuir que a nossa carreira profissional seja uma responsabilidade da empresa e seja uma responsabilidade de outra pessoa. Nós temos que, diante da velocidade que o mundo atribui, assumir essa responsabilidade e transformar. Eu costumo dizer que o mundo é VUCA, ou VICA em português, e ele é tão VUCA que nem VUCA é mais, ele é BANI. Ele é BANI porque ele é instável demais. Então nós temos que entender isso, absorver e fazer acontecer, porque isso é benéfico principalmente para a gente.